Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. Mas quando fores convidado, vai. E Emmanuel vem comentar na lição 39 do livro Pão Nosso, convite ao bem. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições de natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos da terra caminha para Deus sobre o ultimato das dores, mas não aguardes pelos açoites das sombras, quando pode seguir calmamente pela estrada clara do amor. A verdade é que tudo conspira para que a gente busque o caminho do bem. E é interessante, né, a gente observar como anda a nossa antena. Eu, por exemplo, eu acordo e eu peguei o costume, né, primeiro, né, quando eu vi que o celular ele criou esse vício na maioria de nós aqui no planeta todo, falei, não, eu tenho que, em primeiro lugar, fazer minha prece antes de meter a mão no celular. Né? Aí faço a minha prece e logo em seguida abro o celular. Quando eu abro o celular, eu pego aqui dezenas de mensagens de amigos e amigos que mandam mensagem no privado só para mandar um bom dia, uma mensagem qualquer. E eu vou tendo cuidado de ler essas mensagens. Né? Aí o que acontece? Eu percebi durante um tempo também que eu queria ver coisas engraçadas. E no meio de coisas engraçadas você vai encontrar coisas que são agradáveis e coisas que não são tão agradáveis. Porque você pode encontrar piadas que são preconceituosas, você pode encontrar piadas que estimulam a intolerância quanto àquela pessoa que pensa diferente de você. E comecei a ver, peraí, onde está a minha antena? Será que a minha antena está buscando realmente as coisas boas? Porque o convite ao bem, ele vem diariamente. Tem amigos que simplesmente botam lá, bom dia, e mandam uma mensagem qualquer, né? De estímulo e tal. E aquela mensagem você vai lendo uma por uma e vai meditando no que está escrito. Ela vai trazendo uma coisa boa para você, que vai te alimentando. A gente vai chegando à conclusão de que a gente precisa, né, assim como precisa de café da manhã, almoço e janta, como 3 refeições básicas aí para manter a gente em pé, fazendo nossas atividades, a gente precisa dessas mensagens o tempo todo e elas efetivamente chegam mesmo. Então ele vem dizer que o convite sagrado é repetido anos a fio. Ele vem primeiro através dos pais, depois dos professores da escola, vem da leitura, vem do sentimento religioso, dos amigos comuns, mas são raras as pessoas que dão atenção a esse chamamento. Aliás, a gente procura buscar aquilo que tem mais afinidade com a gente. Né? E a maioria das vezes a gente está com um sentimento ainda de natureza inferior, é comum aqui na Terra isso acontecer, então a gente acaba buscando, né, mas ele foi falar que mas nunca deixou de acontecer, é um livro amigo, é um companheiro generoso, mas a gente continua rebelde o tempo todo. Então a gente tem que começar a pensar assim, né? Olha os convites que chegam para a gente o tempo todo, e não são só convites para que a gente leia a mensagem, que aquela mensagem faça diferença na nossa vida, não. Muitas das vezes são convites ao trabalho mesmo. Eu ontem, por exemplo, me emocionei, né? Porque olha os chamados da vida, né? A gente nesse período de pandemia, afastado de um dos trabalhos que a gente mais gosta, lá da nossa casa, que é um trabalho que a gente começou, né, de entregar comida a moradores de rua, e esse trabalho já tem mais de 15 anos e está interrompido ainda, está parado por conta desse período de pandemia. Né?
E o que acontece? Pelo período de pandemia está parado por quê? Porque teria que utilizar as nossas instalações lá e a gente está evitando alguns trabalhos lá para evitar, né, depois que a culpa por uma contaminação, qualquer coisa, né, recaia sobre a instituição. A verdade é essa, né? E a instituição, sendo um ser coletivo, tendo uma diretoria coletiva, a minha opinião foi vencida e eu tenho que submeter essa opinião. Então a gente não está fazendo o trabalho, por mim estaria fazendo. Aí o que acontece? Anteontem eu fui a uma festa de aniversário e eles descobriram que a gente estava numa campanha de entregar cobertores, alguns amigos. Falaram, você está entregando cobertor? Quando que você vai entregar de novo? Eu falei, não, amanhã eu vou entregar de novo porque ficaram algumas pessoas sem cobertor, né? Eles providenciaram na festa mesmo cobertores pra gente, alguns cobertores, e depois à noite um grupo de amigos aí, do nada, bateu aqui em casa, tem um negócio aqui pra você, trouxe uma bandeja grande assim, com um monte de cachorro quente, devia ter uns 60 cachorro quente já pronto, montadinho, e bolo, travessa de bolo. Eu estava no meio de um curso online, um curso que a gente faz aí de estudo do Novo Testamento. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, peraí, teoria deixa para depois então. Agora, nesse momento, vamos partir. A gente tem que entender os recados que a vida está dando para a gente, né? Então a gente partiu para a rua e infelizmente descobri ontem que o número de moradores de rua aumentou e aumentou significativamente, tem muitos moradores de rua. E foi um trabalho que, enquanto ele foi acontecendo, eu fui me emocionando pela maneira inesperada como ele se apresentou para a gente, porque ele está sendo apresentado dessa maneira. É um livro amigo, é um companheiro generoso, é alguém que está te chamando. E eu podia naquele momento falar, peraí, não, agora eu estou no curso. Então eu podia falar, ó, está um dia muito frio, ou qualquer outra desculpa que a gente sempre arruma. Mas naquela hora bateu aquela coisa, eu falei, não, vamos embora. E vamos lá fazer. E a gente descobriu o trabalho está ali, e agora, nesse momento, né, pelo menos a decisão agora, nesse momento, está sendo de que, independente da instituição, enquanto a instituição não volta, o trabalho tem que continuar, né, e a gente vai dar uma atenção maior a esse trabalho quando a instituição voltar, a gente transfere para a instituição, mas por enquanto vamos fazer no campo particular mesmo, para evitar maiores problemas. Então ele bota aqui pra gente, né? Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita as clarinadas sem vacilar, não esperes pelo aguilhão da necessidade, não. E o que é o aguilhão da necessidade? Daqui a pouco começa a vir depressão, começa a vir síndrome do pânico, começa a vir o que chamava-se um tempo atrás de melancolia, né? Porque você está com a energia parada, está com o trabalho parado, e às vezes vai ficar dependendo, né, das circunstâncias, mas a gente, na verdade, pode fazer, e deve até fazer, na medida do que a gente pode, até onde a mão alcance. A gente percebe assim, durante um período que a mão não podia alcançar muita coisa, que a gente era obrigado a ficar em isolamento, surgiu esse trabalho aqui agora, que é de 10 minutos por dia, só de ler um texto do Emmanuel e depois fazer o comentário. Não deixa de ser um trabalho, né? Principalmente porque passou a ter esse compromisso de ser diário e de ser na parte da manhã para que seja publicado. Então, não deixa de ser um trabalho. Então, cada um vai buscando o seu trabalho, né? Se o clarim cristão já alcançou os ouvidos de alguma maneira, é uma gotinha no oceano, é uma coisa pequenininha, a gente confessa até que o maior beneficiado acaba sendo nós mesmos, né, no primeiro momento, mas se tem mais alguém se beneficiando, ótimo. Mas a verdade é que a gente tem que tomar coragem, a iniciativa de dar o primeiro passo, e depois que dá o primeiro passo, começar a se especializar naquilo que você escolheu para fazer, e depois, com o tempo, né, ele vai falando para a gente, ó, não espera a necessidade de chegar, não. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do topo do porto. Quando a gente está no momento de dificuldade, é aí que a gente vai ter, né, dificuldade de enxergar o caminho da saída. Agora, quando a gente começa logo agora, a coisa começa a tomar um rumo interessante e ajudar a gente. Então, ele bota aqui no final, a maioria dos nossos irmãos da Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Não, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pela estrada clara do amor, não. O que ele está querendo dizer para a gente? Que quando a gente entra nesses trabalhos, a gente sente uma coisa tão boa dentro da gente, né? Mas você vai ter que abrir mão de algum tempo, vai ter que disciplinar o seu tempo para que você esteja disponível naquele momento que você aceitou o compromisso. E às vezes é uma horinha por semana, às vezes é um período tão pequenininho, mas vocês vão perceber que as sombras são tão grandes ao redor da gente que naquela horinha que a gente elegeu, vão acontecer alguns problemas tentando desviar a gente do trabalho. E cabe a cada um estabelecer a disciplina firme e a noção da responsabilidade do trabalho.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Emmanuel, mais uma vez pela reflexão.